A Verdade da Vida, volume 1. Introdução à Imagem Verdadeira. Capítulo 7. Filosofia que transcende a fisiologia. Fadiga e doenças do corpo são existências fictícias. Às vezes, você diz: estou cansado porque andei muito. Que seria esse eu que se cansou? Seria o músculo ou a mente? Eis a questão. O músculo material não é mente e não pode sentir fadiga. Será que um pedaço de carne bovina iria se sentir fatigado? Um pedaço de miolos cortado sentiria dor? Certamente que não. Você diz que está cansado, mas que é esse você? Seria o porta-voz de um pedaço de músculo? Seria o porta-voz de um pedaço de músculo? Na realidade, o músculo material que não possui inteligência não está sentindo fadiga. O que faz algo insensível parecer que esteja sentindo, o que faz algo inexistente parecer que exista, é a mente em ilusão. Alguém já viu uma mesa sentir fadiga? Uma carroça pode estar totalmente desgastada pelo uso, mas não sente fadiga, sofrimento e nem dor. Nosso corpo, no tocante ao fato de ser matéria sem inteligência, em nada difere de mesa ou carroça. Se nossa mente iludida não tivesse a absurda imaginação de que o corpo sente cansaço, ou o corpo sente dor, e não sentisse por autossugestão a fadiga ou a dor, por mais que o nosso corpo trabalhasse, não ficaria cansado, e por maior que fosse o esforço, não sentiria dor. De fato, o corpo carnal é matéria e não se cansa. Ou melhor, não tem como sentir fadiga, dor nem sofrimentos. Por isso, se abandonarmos a mente iludida que pensa na fadiga, na dor e no sofrimento, e voltarmos nossa atenção por uns instantes para o eu verdadeiro, tal qual foi criado por Deus, sentiremos o corpo muito mais descansado do que se ficássemos horas descansando distraidamente. Um assinante me escreveu outro dia, agradecendo-me porque, ao ler algumas linhas da revista Seichonoye, nos intervalos do trabalho, consegue recuperar-se da fadiga e continuar trabalhando com novas energias. Aqui está a prova de que a vida que recebemos da grande vida jamais fica cansada. E sendo a fadiga uma imaginação criada pela mente em ilusão, desaparece espontaneamente quando a ilusão é afastada por meio da leitura de publicações que contenham a verdade, como a revista Seichonoye. O mesmo acontece com a dor. A matéria denominada corpo carnal não sente dor, por mais ferida que esteja. Sentimos o corpo doer, porque a mente em ilusão imagina a dor e por autossugestão sofre pensando que existe essa dor inexistente. Portanto, a dor desaparecerá se a mente em ilusão voltar a sua atenção para outro assunto. Por exemplo, suponhamos que esteja aqui um paciente sofrendo dores no estômago. Se uma pessoa que tenha lido todos os volumes desta coletânea colocar de leve a mão sobre o local dolorido e mentalizar a verdade, a dor não existe originalmente, a vida é Deus e é perfeita, a dor desaparecerá e o doente dormirá serenamente. Assimilando este princípio, será possível realizar um parto sem dor e também uma cirurgia sem dor. Até existem pessoas que espetam uma centena de longos grampos de cabelo em seu corpo e não sentem dor alguma. O parto é um fenômeno fisiológico, natural, e não poderia ser doloroso.
O parto é um fenômeno fisiológico natural e não poderia ser doloroso. No capítulo 3 deste volume, transcrevi um caso de parto sem dor que aconteceu após a parturiente ter lido um livro da senhora Ed. E no volume 6 desta coletânea, relatei o caso de um parto sem dor, com ruptura precoce da bolsa e com o feto em posição invertida. Se através da leitura deste livro a gestante compreender a verdade sobre a saúde, poderá ter naturalmente um parto sem dor. Caso não consiga assimilar o significado do seu conteúdo, deve procurar orientação direta na sede central, nas regionais ou nas associações locais e conseguirá ter bom resultado. São frequentes os casos de estudantes que durante a aula sentem dores de barriga, mas que ao serem interrogados pelo professor se esquecem totalmente da dor, porque com a atenção concentrada na pergunta, deixam de pensar na barriga. O princípio do parto sem dor é o mesmo, basta não deixar a mente em ilusão pensar na dor. Marden relata o caso de um famoso ator que sofria de reumatismo infeccioso e não conseguia andar 2 quadras para ir do hotel ao teatro, mesmo apoiado em uma bengala. Até chegar a hora de subir ao palco, sofria dores terríveis a ponto de quase não poder se mexer, mas começando a representar, transformava-se em outra pessoa, atuando com vivacidade sem sentir dor alguma. No Japão também tivemos um caso semelhante, o do grande ator Uzaemon Ishimura, que faleceu aos 72 anos em 1945. Em seu camarim parecia totalmente envelhecido, com as costas arqueadas e movimentando-se com dificuldade. Mas quando pisava o palco para desempenhar o papel de um moço, desaparecia por completo a imagem envelhecida e ele atuava como um verdadeiro jovem. Os doentes dizem: meu corpo está mal. Mas não é o corpo que sofre e sente dor. É a mente em ilusão que sofre, que sente dor, mas de modo absolutamente subjetivo, desviando a atenção da mente em ilusão fixada no corpo carnal. Não sentirão nem dor nem sofrimento. Afinal, a doença surge do pecado, isto é, da não conscientização da perfeição da vida. Surge da crença errônea de que o corpo pode sentir dor independente da mente. Surge porque a mente não tomou ciência da imagem verdadeira original da vida e não reconhece que os sofrimentos e as dores da mente são curadas pela própria mente. Uma das maneiras de superar o sofrimento da doença é observar atentamente a razão desse sofrimento. Se alguma parte do corpo está doendo, você deve prestar atenção nessa dor, analisá-la bem e refletir: será que é este corpo que está sentindo dor? O corpo é matéria, não tem inteligência, portanto, não pode sentir dor. Então, é a mente que está sentindo dor. Mas a mente não tem forma, portanto, não pode ter defeitos materiais. Se apesar de não ter defeitos materiais, penso que dói, é porque estou sonhando. Assim, declare ser essa dor um sonho em que parece existir algo que não existe, porque a dor não está no corpo nem na mente. Após isso, continue a observá-la. Então a dor que de início parecia ser sua, começará a se distanciar de você, e o seu eu perfeito e harmonioso verá a dor na posição de uma terceira pessoa, como se estivesse ouvindo um programa de rádio chamado Dor. Assim deixará de senti-la, o que significará que a doença se curou. Quando digo que o corpo carnal não sente dor porque é matéria, alguém poderá argumentar que é evidente o corpo sente dor, porque nele existem nervos sensitivos e células nervosas. Porém, tanto as células sensoriais quanto as nervosas são elementos materiais, e na matéria em si não existe mente. Isso é comparável a um aparelho radioreceptor. Apesar de existir o radioreceptor, se a mente não transmitir a dor, se a mente não ouvir a música orquestrada pela dor, não haverá como senti-la. Por isso, um braço amputado não sente dor, apesar de estar com todos os seus nervos sensitivos e células nervosas.
Dizem que o corpo sente dor, que os nervos sensitivos e as células nervosas sentem dor, mas é a mente que se ilude e sente dor. Portanto, expulsando da mente essa ilusão e substituindo-a com a concepção da imagem verdadeira, acabará a dor e a doença desaparecerá por si mesma. Como transcender a doença? A doença é uma enfermidade da mente, é uma dor da mente, que pela superstição absurda de que o corpo humano sente dor, projeta a sombra da doença e da dor mental no corpo físico. E em consequência, através do poder mental, acaba ocasionando modificações mórbidas até nos elementos químicos e fisiológicos do corpo. Entendendo esse princípio, concluímos que jamais devemos formar em nossa mente imagens físicas indesejáveis. Quem deseja fortalecer o corpo não deve pensar em hipótese alguma que tem compleição física fraca. Nem deve dizer que está fraco. Existem pessoas que dizem por hábito, sou fraco por natureza, e como a palavra sempre desperta ideias e sentimentos que correspondem a ela, o corpo se torna fraco de acordo com o imaginado por essa mente. O surgimento de uma doença no corpo é igual ao narciso que germina de um bulbo, forma um botão e floresce. Se num pé de narciso não desabrocha outra flor senão narciso, é porque dentro da sua mente está armazenada a forma da flor de narciso. Se alguém tiver uma otite média ou um pólipo nasal, o cirurgião e as pessoas em geral consideram isso uma doença que apareceu numa parte do corpo e acham que tal doença desaparecerá ao cortar e lançar fora a área afetada. Porém, por mais que cortem e joguem fora a parte doente, se com a cirurgia não fizerem desaparecer a doença da mente, ela continuará reaparecendo. Sem dúvida, eliminar a parte doente através da cirurgia é temporariamente um método de cura muito rápido. Seria um procedimento semelhante ao de uma pessoa que, por detestar a flor de narciso, corta e joga fora apenas a flor. Enquanto o narciso estiver vivo, continuará formando botão e desabrochando o mesmo tipo de flor, porque dentro dele existe a ideia que é a origem do botão e da flor. Acontece o mesmo com a doença. A cirurgia é uma solução rápida, mas tem efeito apenas temporário. Retirar da mente a origem da doença é o mesmo que arrancar o narciso pelo bulbo e jogá-lo fora. A flor ainda continuará viva por algum tempo, mas acabará secando e esse pé jamais florescerá. Assim como no pé de narciso floresce a flor de narciso e na ameixeira floresce a flor de ameixa, também no homem é peculiar o tipo de doença que cada indivíduo manifesta, de tempo em tempo. Pessoas que sofrem dos ouvidos, mesmo que se curem temporariamente, voltam a sofrer de alguma enfermidade da esfera otorrinolaringológica. Outras pessoas têm um aparelho digestivo sadio, mas vivem resfriadas. E outras vivem doentes do estômago e dos intestinos, mas nunca ficam doentes dos ouvidos ou do nariz. Dessa forma, nos doentes humanos, há uma espécie de tendência ou individualidade. É o mesmo que a mente do narciso não conceber outra flor, senão a do narciso, e a da ameixeira, a da ameixa. Isso é uma prova de que a origem da doença está na mente e se materializa no corpo carnal, exatamente de acordo com o plano elaborado na mente, jamais fugindo da regra. Então, para evitarmos todos os tipos de doença, não devemos desenhar na mente projeto algum de doença, isto é, jamais devemos pensar em doenças, nem ler livros e anúncios que tratem de doenças, métodos terapêuticos ou medicamentos. Falando assim, pode ser que alguém me retruque. Nunca pensei em doenças, mas estou doente. Esta pessoa não tem conhecimento suficiente da mente. Olhando a água do mar, ela é de um azul marinho cristalino e parece nada existir dentro dela. Entretanto, ao mergulharmos nela com óculos de submersão, vemos uma infinidade de elementos que não sabemos quando foram parar lá. Diversos seres vivem na água do mar, havendo os que são nocivos e os que são benéficos para os seres humanos.
De modo análogo, dentro do mar da nossa mente, ou seja, da consciência, nadam diversas ideias que não sabemos quando entraram nela, pois as ideias de doença se infiltram através das insignificantes anúncios publicados em jornais ou afixados em bondes. Se não queremos ficar doentes, devemos pelo menos retirar de dentro da nossa mente a ideia de doença. Para conseguirmos isso, precisamos realizar uma espécie de cirurgia mental, pois é difícil destruir a ideia de doença, que já esteja infiltrada nas profundezas da nossa mente, procurando apenas de modo passivo não mais pensar em doenças. Devemos destruir com convicção as ideias de doença, já infiltradas, até aboli-las por completo. Devemos enfrentá-las frontalmente, explicando com detalhes a nossa própria doença. Você insiste que tem o direito de permanecer nas profundezas da minha mente, mas na verdade não tem o direito de permanecer em lugar algum da minha mente. Você não é criação de Deus, e embora esteja usando a máscara da existência, não existe de fato. Assim, devemos persuadi-la. A meditação Shinsokan que praticamos diariamente nas academias da Seichonoye é um método para persuadir a ideia de doença a voltar ao nada original através da oração, da concentração mental e da fé. A leitura diária da verdade da vida também exerce a função de persuadir a ideia de doença a voltar ao nada original, através da explicação detalhada da verdade à nossa própria mente. As curas de doenças que ocorrem durante a leitura diária da verdade da vida parecem milagres, mas pesquisando a fundo a relação entre a mente e o corpo, vemos que isso é um resultado científico natural. Métodos instintivos de preservação da saúde. Frequentemente ouvimos expressões tais como: tomo banho frio todos os dias para fortalecer minha pele e faço exercícios respiratórios ao ar livre para revigorar os órgãos da respiração, mas vivo resfriado. Ou então, evito todos os alimentos pesados e como só mingau de arroz, pão e aveia, mas estou sempre sofrendo de indigestão. Essas pessoas não conseguem ter saúde porque pensam que a saúde, isto é, a força vital plena, provém de algum meio material. O erro está nesse conceito fundamental, que ao ser transformado radicalmente, resultará em cura. A saúde, isto é, a força vital plena, só pode ser obtida através da liberdade que dermos à vida de seguir, dócil e naturalmente, o caminho correto. Para tanto, a mente deve primeiro ser liberada da ilusão e retornar ao seu estado natural. A Seichonoye não recomenda nenhum método de saúde ou de higiene, mas não aconselha cuidar mal da saúde ou viver de forma anti-higiênica. Quando a mente for liberada da ilusão, retornar à sua natureza e a vida começar a trilhar o caminho natural e correto, levaremos uma vida realmente natural, orientados por nossa intuição e nosso instinto. Se a vida tornar-se realmente natural, todo o cotidiano passará a obedecer naturalmente às regras de saúde e higiene. Se até agora fazíamos esforços artificiais para manter uma vida saudável, doravante passaremos a viver instintivamente de acordo com as regras de saúde. O instinto correto nos conduz à saúde com muito mais acerto do que os procedimentos falhos da inteligência humana. Os pássaros e animais silvestres têm saúde perfeita e jamais adoecem enquanto vivem nas matas naturais. O urso que caminha sobre a neve e o pássaro que se molha com o orvalho ao procurar alimentos não se resfriam por causa do frio, pois são guiados pelo instinto correto e vivem naturalmente de acordo com as regras da saúde. Mas quando capturamos esses animais
silvestres e os trazemos para locais sob a atmosfera humana, começam a contrair resfriados e outras doenças. Não obstante, tomemos os maiores cuidados para deixá-los em ambientes devidamente aquecidos. Analisando esse fato, notamos que não nos resfriamos por causa do frio, mas porque nossa vida se tornou artificial. No livro do Sr. Chosen Becho, consta que um gato estava quase à morte devido a um distúrbio intestinal e que, penalizado, o autor o colocou sobre um acolchoado macio para que assim passasse seus últimos momentos num lugar quente e confortável. Mas sem que percebesse, o gato ia se deitar de bruços sobre a terra fria e permanecia imóvel como se estivesse morto. Achando que isso faria mal à sua doença, o Sr. Becho o colocava novamente sobre o acolchoado, mas bastava desviar os olhos que o gato ia se deitar na terra fria. O gato sabia que resfriar a barriga na terra era a maneira natural para ele recuperar a saúde. Embora a inteligência humana considere o contrário, e esse procedimento natural surtiu efeito e o gato se recuperou a saúde. De alguma forma, é preciso que o homem retorne ao estado natura. Propalam muito sobre métodos de saúde natural, mas antes de tornar natural o nosso modo de viver, é mais importante retornar a nossa mente ao estado natural, isto é, retirar da mente as ilusões. Se a mente tornar-se natural, o modo de viver também se tornará natural. Há pessoas que antes de começarem a ler a revista Seichonoye gostavam de comer carnes gordurosas, mas agora preferem verduras e comida leve. Bem como outras que antes não conseguiam dispensar o álcool e o cigarro, mas agora conseguem viver sem eles. Há também pessoas que antes gostavam muito de doces, mas agora deixaram de apreciá-los. Podemos concluir que pela leitura da revista Seichonoye, a mente da pessoa compreendeu a imagem verdadeira da vida e, em consequência, a sua vida retornou à naturalidade. Seja qual for o método de educar os nossos hábitos, de nada adianta apenas tentar corrigir externamente aquilo que está mal. Enquanto não gravarmos no filme mental, nos pensamentos, a imagem correta, apenas conseguiremos corrigir temporariamente os nossos hábitos através de penosos esforços, pois a mente se revoltará interiormente e nos forçará a voltar à vida insalubre anterior. Seremos derrotados em nossa tentativa e nossa vida exterior acabará retornando ao que era. Aqui se encontra a falha dos métodos de educação moralista que existe pelo mundo. Todos eles procuram corrigir as pessoas de fora para dentro. A Seichonoye, porém, procura mudar de dentro para fora, através da mudança radical da convicção mental. A cura pela dieta é hipotética. No mundo, existem pessoas que defendem a cura pelo jejum. Outras pregam a cura pela dieta nutritiva e outras chegam até a pregoar a cura através da superalimentação. Cristo, porém, explicou de forma muito clara a desnecessidade de escolher alimentos através da inteligência humana, afirmando: não vos preocupeis acerca do que haveis de comer ou beber. Podemos comer de tudo. Isso, no entanto, não acontece de forma igual para todos. Difere de acordo com a pessoa e o momento, e está fora do alcance da inteligência humana. Quando nossa mente estiver no estado natural, sentiremos vontade instintiva de procedermos da forma mais adequada para nós no momento, como o gato que resfriou a barriga na terra. Só quando nosso instinto for assim autoajustado, é que teremos uma vida saudável e ideal. Não conseguiremos chegar a esse estado enquanto confiarmos na inteligência humana, que depende de juízos externos.
tais como: não se deve comer isso, ou é preciso comer isso, ou é aquilo. Só quando mudarmos radicalmente a nossa postura mental, despertarmos para a imagem verdadeira da vida e compreendermos com clareza que o sustento da vida não vem de fora, mas de dentro, passaremos a viver de acordo com as instruções instintivas e tudo que comermos fará bem à saúde. Minha própria experiência. Falando de minha própria experiência, antigamente e durante muito tempo tive estômago e intestinos muito delicados. Meu estômago era tônico e, sendo fraco o poder de contração dos seus músculos, tudo que eu comia ficava longas horas sem passar para os intestinos, ficando os alimentos muito tempo no estômago, fermentavam anormalmente e, ao alcançar os intestinos, irritavam a sua mucosa. Assim, tinha diarreia todos os dias. Segundo o médico, eu deveria diminuir ao máximo a ingestão de líquidos para amenizar o esforço da musculatura estomacal, que no meu caso era muito fraca. Não podia beber nada durante as refeições, porque o líquido diluiria o suco digestivo e aumentaria o trabalho do estômago. Só me era permitido tomar líquidos nos intervalos das refeições, e ainda em pequena quantidade, a fim de evitar uma sobrecarga repentina para o estômago. Por uns tempos, segui à risca essas recomendações. Nessa época, morava conosco um jovem parente que se sentia muito constrangido durante as refeições, porque mesmo querendo tomar chá, não o fazia em consideração a mim. E não houve um só parente que deixou de tomar ciência desse fato. Agora, no entanto, às vezes acabo bebendo sozinho quase todo o chá de uma chaleira relativamente grande durante as refeições. Outras vezes não bebo uma só gota. Bebo quando quero, e quando não quero não bebo. Procedo de acordo com a vontade instintiva do momento, não me preocupando com nenhuma regra de saúde. Contudo, não tenho mais problema algum no estômago, mesmo que beba quase 2 litros de chá. Antes acreditava que o estômago fosse uma espécie de bolsa material que, colocando nela uma quantidade de alimentos superior a um determinado peso, se distenderia como um elástico e perderia a capacidade de se contrair. Assim, de acordo com essa crença, meu estômago havia perdido a capacidade de se contrair. No entanto, ao estudar a relação entre a mente e o corpo, compreendi que o estado físico da pessoa é um retrato de seu estado mental. O estômago em si, separado da mente, não tem capacidade de contrair-se, nem de produzir suco digestivo. A capacidade do estômago de contrair-se e de produzir suco digestivo está na mente. O médico dissera que meu estômago era tônico, mas na verdade era minha mente que temia a ingestão de alimentos sólidos ou líquidos e que fazia com que meu estômago não contraísse devidamente. Minha doença estava na mente e não no estômago. Até então, eu achava que sofria do estômago, mas isso não era verdade. À medida que essa verdade foi sendo gravada com clareza em minha mente, passei a acreditar que não existe estômago atônico, e conforme essa crença, o mal desapareceu. No livro da Sra. Ed, há uma experiência similar à minha. É o caso de um rapaz dispéptico que desde criança recebeu um tratamento baseado na dieta de Graham. Sua alimentação era limitada a pão, verduras e um pouco de água. Porém, a dispepsia não melhorava. Aliás, piorava cada vez mais. O paciente decidiu então obedecer com maior rigor à dieta e passou a comer apenas uma fatia fina de pão por dia, sem beber nada de água. O médico dissera que ele só podia saciar a sede 3 horas após as refeições. Esse doente viveu vários anos em regime de fome, mas não houve melhora alguma em seu estômago. O médico não conseguiu curá-lo apesar de todos os esforços e chegou até a afirmar: essa doença só será curada com a morte. O próprio doente começou a preferir a morte a ter que levar uma vida tão sofrida e sem esperança. Então conheceu a Sra. Ed. Haviam decorrido vários anos de sofrimento e ele já era um moço. A Sra. Ed falou-lhe sobre a verdade.
As doenças e os sofrimentos são fantasias produzidas pela própria crença do homem. Deus onipotente, que é amor, jamais criou doenças. Por isso, a doença não existe no mundo da realidade. Deus jamais criou um homem imperfeito que tenha de manter a saúde através de jejum ou restrição alimentar. Portanto, o método de cura pelo jejum não faz parte das regras de saúde do mundo da imagem verdadeira criada por Deus. Aplicar tal método é o mesmo que fugir de um fantasma em sonho. Se o homem tem medo de fantasma do sonho, de nada adianta fugir dele em sonho. Basta acordar. Se despertar para a verdade, todos os fantasmas desaparecerão. Isto é, se tomar consciência da perfeição da imagem verdadeira da vida, a doença que não é real, que é falsa, desaparecerá por si só e o homem terá saúde. Assim lhe ensinou a senhora Ed. Esta verdade fez desaparecer a sua doença. Podia comer de tudo que seu estômago já não doía. E tudo que tinha vontade de comer tornava-se nutritivo. Com isso, os senhores poderão compreender que o alimento prejudica ou beneficia o corpo, porque a mente em ilusão é uma espécie de crença. Confere a ele o alimento, esse poder que não lhe é próprio. Por princípio, o alimento não tem o poder de prejudicar ou nutrir o homem. Um produto alimentício que é nutritivo para determinada pessoa torna-se prejudicial se ingerido com temor. E um produto que lhe seria prejudicial não o será, se for comido com a crença de que nos alimentos concedidos por Deus não existe absolutamente nada que prejudique o homem. Os alimentos que Deus nos deu. O importante, antes de tudo, é nos servirmos dos alimentos que Deus nos deu. Não devemos escolher alimentos baseados na preocupação sobre o que comer e beber. Deus é a vida que tem o poder de unir tudo. É o princípio da harmonização. Por isso, alimentando-nos apenas daquilo que vem à nossa mesa através da circulação da força de Deus, nossa saúde se tornará harmoniosa. Sendo o mundo das formas uma projeção do mundo da mente, do pensamento, enquanto nossa mente não estiver ajustada de maneira a ficar em sintonia com Deus, não teremos em nossa mesa alimentos que contenham nutrientes adequados para nós. Se sempre consultamos tabelas de elementos nutritivos dos alimentos ou livros sobre nutrição, a fim de selecionar aquilo que mais nos faça bem, pode ser que, do ponto de vista científico, consigamos ingerir uma dieta muito nutritiva. Mas são muitos os casos de pessoas que, apesar de terem muita fé na sua dieta, com excesso de nutrição, têm seu aparelho digestivo enfraquecido e, consequentemente, todo o seu organismo. Em princípio, não é possível saber qual alimento é adequado a uma pessoa, mesmo que se faça uma análise do seu sangue. E, evidentemente, é mais difícil ainda verificando apenas a sua aparência exterior. Uma pessoa necessita de nutrientes diferentes em cada momento do dia, conforme a ação da mente da pessoa e o seu modo de reagir emocionalmente. Variam a quantidade e a qualidade de toxinas, de substâncias metabólicas, de elementos de defesa, como também dos diversos hormônios que são produzidos no organismo e lançados nos vasos sanguíneos. Portanto, é impossível avaliar cientificamente o alimento adequado para uma pessoa, a não ser que se saiba exatamente a quantidade e a qualidade de todas essas substâncias. Então, enquanto não houver um grande avanço da ciência médica para descobrir uma maneira de avaliar perfeitamente todos os componentes vitais do corpo humano e uma forma de fornecer alimentos adequados a esses componentes, será praticamente impossível o médico ter a competência de dizer qual é a alimentação indicada ao paciente. Creio que os senhores desejam saber qual o critério que devemos seguir para escolher nossos alimentos.
Só o fato de termos essa preocupação já significa que estamos distantes de Deus, que é a vida do universo capaz de tudo unir, e o princípio da grande harmonia. Segundo a Seichonoye, devemos em primeiro lugar vencer a sensação de estarmos separados de Deus. Estamos sempre vivendo dentro de Deus e jamais conseguiremos nos separar dele. Mesmo que tenhamos a sensação de estarmos separados, não o estamos. É a mente em ilusão que nos faz pensar assim. O mundo das formas é um mundo de sombras da mente, e será natural que, enquanto mantivermos a sensação de estarmos separados de Deus, os acontecimentos do mundo das formas não sucedam em harmonia com o todo. Há duas formas de conseguirmos harmonizar os elementos nutritivos. A primeira seria ter sempre à nossa mesa alimentos que contenham nutrientes necessários a nós. Mas como disse há pouco, não é possível conhecer esses elementos através da análise da composição dos alimentos, nem dos estudos de nutrição. Quando vivermos em sintonia com Deus, o princípio da grande harmonia, sempre teremos à mesa os alimentos de que necessitamos e sentiremos vontade de comer apenas aquilo que nos é necessário. Agiremos obedecendo ao nosso instinto e conseguiremos nos alimentar com produtos que se harmonizam conosco. Quando formos guiados pelo instinto correto, seguiremos nossos desejos sem violar as normas. Neste ponto, o homem que comeu o fruto da ciência do bem e do mal, criou com a sua inteligência ciências da ilusão, como a patologia, a higiene e o nutricionismo, e tenta, a todo custo, escolher seus alimentos através desses estudos, entorpecendo sobremaneira o instinto correto, isto é, a capacidade seletiva da própria vida, que sobrepuja a ciência humana. Neste aspecto, os animais são mais sábios, pois até mesmo um pintinho, assim que sai da casca do ovo, conhece instintivamente o alimento que lhe convém. O bicho da seda e a taturana conhecem um alimento adequado para eles e nunca se enganam. A mãe da taturana sempre oferece a seus filhotes o alimento certo e jamais procede como a mãe humana, que dá a seu filho um alimento errado, desarranjando seus intestinos. A borboleta, que é a mãe da taturana, põe seus ovos exatamente na planta que servirá de alimento para suas crias, quando se tornarem larvas. Sendo assim, temos de admitir que o instinto da taturana é superior aos estudos dietéticos de um professor universitário, representante do mais alto saber humano. Jamais vimos o caso de uma taturana silvestre prejudicar a saúde por abusos alimentares. E também nunca soubemos de cães ou cavalos que tenham tido esgotamento nervoso por excesso de atividade sexual. Quando se é orientado pelo instinto correto, nunca se come demais, nem se tem atividade sexual exagerada. Isso porque o instinto correto é manifestação da capacidade seletiva e reguladora da própria vida. Como corrigir o instinto? Então, o que temos de fazer para corrigir nosso instinto? Devemos vomitar totalmente o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, que a humanidade comeu uma vez no jardim do Éden, enganada pela serpente, e preencher o interior da nossa mente com a sabedoria de Deus, seguindo espontaneamente a sua orientação. E como conseguiremos vomitar o fruto da árvore da ciência do bem e do mal? O que devemos fazer é destruir com a luz da verdadeira ciência que trata a vida como vida, a usual ciência da ilusão, que não vê a vida como tal
e considera o homem uma máquina material. A verdadeira ciência que trata a vida como vida se encontra nas escrituras budistas, na Bíblia e também nas escrituras clássicas do Japão. Essas escrituras sagradas têm valor não porque sejam palavras de Sakyamuni ou de Cristo, mas porque elas contêm a verdadeira ciência. Porém, tanto a escritura budista quanto a shintoísta são de dificílima compreensão, assim como a Bíblia, que apesar de ser aparentemente muito fácil, foi escrita sob inspiração, de modo que não conseguiremos compreender a real verdade somente lendo as palavras de modo superficial. Ou seja, para assimilar a verdade, é preciso também ler sob inspiração. Sem entendermos a verdade, nenhum efeito causará a leitura. Por isso é muito raro alguém se curar lendo uma dessas escrituras. Isso prova que não entenderam de fato o seu conteúdo. Dentre os religiosos pode haver quem diga: não penso em curar doenças, nem me importo com essas graças terrenas, pois só me interesso pela salvação da alma. Isso, porém, é despeito ou ignorância. Se no mundo da verdade não existem doenças, é natural que, ao conhecer a verdade, seja totalmente destruído o sonho da doença e se manifeste o estado original da vida, que é perfeito sem nenhuma doença. Se não formos capazes de realizar isto, não poderemos nos considerar cientes da verdade. Entre as pessoas que leram repetidas vezes a revista Seichonoye, há muitas que se curaram de doenças, de vícios de gula, do fumo e manifestaram em seus respectivos corpos a perfeição original da vida. Isso se explica porque a revista Seichonoye aborda a imagem verdadeira da vida. Verdade, Deus, caminho. Em linguagem extremamente compreensível, que torna bem mais fácil entender a verdade do que através da leitura das difíceis escrituras budistas ou bíblicas. Assim, à medida que os leitores vão conhecendo a verdade, a imagem verdadeira e perfeita da vida vai se projetando nitidamente no corpo deles. Experiência realizada com o Sr. Tenko Nishida, pelo Dr. Shimazono. Seja como for, acabo de explicar sobre uma das formas de harmonizar os elementos nutritivos ingeridos por nós, que é a de controlar os alimentos que vêm de fora à nossa mesa através da providência e do instinto. Agora quero explicar de que forma a nossa força vital controla internamente os nutrientes. Há alguns anos, o Dr. Shimazono, da Faculdade de Medicina Clínica da Universidade de Kyoto, realizou uma experiência com o Sr. Tenko Nishida e alguns componentes da seita Itoen, que desempenharam o papel de cobaias para estudar a causa do beriberi. Esse grupo de pessoas ficou algumas dezenas de dias servindo-se de alimentos que não continham vitaminas no complexo B. No entanto, nem o Sr. Nishida nem nenhum de seus companheiros apresentaram sinais de beriberi. Nessa experiência foi anulada a ação da providência quanto ao que vem naturalmente de fora, pois oferecendo de propósito apenas alimentos deficientes impediram que tais pessoas pudessem escolher instintivamente os nutrientes necessários a cada uma. Dessa forma, não puderam fazer uso do controle exterior através da providência nem do instinto. Porém, como era de se esperar, o Sr. Tenko Nishida e seus companheiros demonstraram que possuem uma paz mental diferente das pessoas comuns. Em suas mentes não existe um pingo de temor. Escrevi na revista Seichonoye, série 2, número 2, sob o título A Força Vital da Paz de Espírito, um artigo onde expliquei a imensa capacidade de autocura de quem tem paz de espírito, e tal verdade foi comprovada através desse experimento.
Foram servidos durante horas, dezenas de dias, apenas alimentos desprovidos de um tipo de nutriente, preparados propositadamente com o intuito de provocar a doença, mas nada lhes aconteceu. Que estará demonstrando esse fato incontestável? Não será uma convincente prova de que, se estivermos com a mente em paz, nenhum alimento poderá prejudicar nossa saúde? Proibido reclamar da comida. Frequentemente encontramos pessoas apegadas ao nutricionismo, uma das espécies do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Sempre preocupadas com vitaminas e alimentos nutritivos, e essas pessoas são as que mais reclamam da comida que tem à mesa diariamente, criticando-a com base em métodos dietéticos infundados. Quem se queixa demonstra que sua paz mental foi perturbada. Mesmo uma pessoa de boa formação religiosa, apesar de não se expressar verbalmente, enquanto estiver apegada à dietética, alimentar-se-á com queixas mentais. Isto não é nutritivo, ou isto faz mal ao estômago. Com isso, não obstante o alimento em si, jamais poderá prejudicar a sua saúde. A conturbação causada pela falta de paz mental e pelo temor de que a comida possa lhe fazer mal, será projetada em suas funções orgânicas. E essa pessoa terá pouco a pouco a saúde perturbada. O alimento em si não possui força para prejudicar diretamente a nossa vida. Como vimos, o controle dos nutrientes do nosso corpo é feito exteriormente através da providência e do instinto, e interiormente pela força vital natural. Então, não temos necessidade alguma de nos preocupar com o que comer e beber. Até mesmo quando formos impossibilitados de fazer a escolha exterior e ficarmos totalmente privados dos elementos nutritivos. Se a mente mantiver em paz o exemplo do Sr. Tenko Nishida da Itoen, conseguiremos manter a saúde. Em princípio, não há razão para que nós, filhos de Deus, supremas criaturas dotadas das virtudes mais perfeitas de Deus e do poder de dominar todas as demais criaturas, sejamos inversamente dominados pelos alimentos ingeridos e soframos com dispepsia. Se por acaso algum dos senhores estiver sofrendo de dispepsia, ou diabetes, ou doença renal e outros males causados pela alimentação, doravante, jamais deverá se preocupar com os componentes, com a consistência, com o efeito benéfico ou nocivo dos alimentos que vierem à sua mesa. Deverá alimentar-se com humildade, agradecendo a todos os alimentos que lhe são oferecidos, naturalmente pelas mãos da providência, considerando que são os melhores para si. Esta é a única maneira de curar pela mente esses tipos de doenças. Se abandonando a crença ilusória, a crença de que na matéria existe vida, força vital ou outra forma ativa de força, nos alimentarmos com a mente pacífica, humilde e sem temor, certos de que o que foi dado por Deus é sempre o melhor. Esta crença correta nos sustentará e conseguiremos absorver de qualquer alimento nutrientes bem mais ricos que as outras pessoas. Fim do volume número 1. Não deixe de estudar o volume número 2. Pratique sempre a meditação Shinsokan. Mantenha sua mente focada e próspera.